A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, na glória eterna, através da sua morte, na cruz do Calvário, para todo aquele que pede perdão a Deus pelos seus pecados, aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, único e suficiente. A Ele de sempre e eternamente toda honra, toda glória e todo louvor. Glórias a Deus. A vida, ela é feita através de estações. Todo ser humano que nasce, ele vai viver estações na vida. E quando o indivíduo, o ser humano, ele sobrevive a cada estação que ele passa, ele se torna, glórias a Deus, uma pessoa mais e mais qualificada para vivenciar a próxima estação que está chegando e assim, querendo Deus, ser um vencedor, uma vencedora, se ele serve a Deus. Glórias a Deus. Porque as estações da vida, ela está incluída no seu nascer até a sua saída na terra, que é através da morte carnal. E servir a Deus lhe garante uma vida abençoada e vitoriosa sobre as estações da vida, porque nós nascemos para viver período e estações da vida. Glórias a Deus. No tempo de vida que Deus proporcionou para que nós viéssemos a viver aqui na terra. Todo ser humano que nasceu, ele é um erro. Ele nasceu porque assim Deus permitiu que ele viesse à existência. E todos nós que nascemos, vemos para cumprir na vida, propósito e missões na vida, de acordo com o querer e a vontade de Deus. Deus é soberano. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Glórias a Deus. Se Deus quiser intervir, glórias a Deus, na sua vida, a qualquer hora, a qualquer momento, ele vai intervir, glórias a Deus. Deus criou o livre-arbítrio e ele deu o livre-arbítrio para o ser humano. Mas quando ele quer interagir, quando ele quer, glórias a Deus, agir na vida de um servo dele, uma serva, de qualquer indivíduo na terra, Deus age porque ele é Deus. Ele é o Senhor e dono de todas as coisas, ele é o Criador. Glórias a Deus. Nós viemos para viver estações na vida. Deus, ele é soberano sobre tudo o que ele criou. Ele permite nós vivemos as estações para nos qualificar. Quando você sobrevive a uma estação, você está qualificado, qualificada para viver a próxima estação que está chegando. E se você serve a Deus, você vai viver uma estação maravilhosa, abençoada e vitoriosa de acordo com o plano, com o projeto, com o querer de Deus para a tua vida. Eu quero ler aqui o verso principal desse meu vídeo aqui no meu canal Rumo Celestial, para abençoar a sua vida. É através desse verso que eu vou trazer as palavras sobre o tema que eu estou trazendo para você, sobre as estações da vida. Glórias a Deus. Nenhum ser humano é um erro. Nós nascemos porque Deus permitiu que nós viéssemos à existência. Glórias a Deus. E antes da concepção, antes de você vir à existência, ainda dentro do ventre da sua mãe, glórias a Deus, Deus já sabia tudo sobre você. Antes do teu espírito vir à existência, a tua alma vir à existência, que está dentro de você, porque você é um espírito, glórias a Deus, habitando em um corpo humano e possui uma alma, Deus já sabe tudo sobre você. Deus te conhece completamente. O teu presente, o teu passado, o teu futuro, e antes de você vir à existência no mundo, na vida humana, material, que é onde nós estamos vivendo, onde você vai viver uma vida com início e um fim da vida. Glórias a Deus. O que é o sucesso na vida? Sucesso é uma coisa muito simples. Sucesso é, glórias a Deus, você entender sobre o porquê você nasceu, qual o propósito de vida, qual a sua missão de vida, e ser fiel a isso, e viver isso até o fim da sua vida. Isso é sucesso. É você ser fiel e viver o que você nasceu para viver, do início da sua vida até o final da sua vida. Glórias a Deus. Como eu falei,
o que é sucesso? Sucesso é algo muito simples. Sucesso é você entender e compreender o porquê você nasceu, qual é a sua missão de vida, qual o seu propósito de vida, que Deus permitiu que você viesse à existência e você viver isso, ser fiel a isso até o fim da sua vida. Isso é sucesso. É você viver o que você nasceu para fazer na terra. Glórias a Deus. Eu vou ler aqui o livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Através desse verso, eu vou trazer as palavras deste vídeo para abençoar a tua vida. Glórias a Deus. Eclesiastes 3, verso 1 diz assim a santa palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Repetindo, Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glórias a Deus. Palavra do homem mais sábio, nascido da carne, não de espírito. Porque Jesus veio através do Espírito Santo de Deus. Jesus era o Cristo encarnado, o Filho de Deus vivo. Mas aqui veio através das palavras do homem mais sábio da carne, que nasceu nessa terra, que foi o rei Salomão, filho do rei Davi. Glórias a Deus. Aqui ele fala sobre o tempo, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Eu quero dar aqui algumas verdades sobre o tempo. Eu tenho vídeos falando sobre o tempo, eu tenho 2 vídeos que eu faço, que eu já fiz, já está aqui no meu canal, que eu gravei, sobre, glórias a Deus, o tempo, sobre a criação do tempo, porque Deus criou o tempo, qual o propósito do tempo. Mas aqui eu quero trazer alguns elementos um pouco diferentes dos vídeos que eu tenho feito sobre o tempo. Mas o que é o tempo? Glórias a Deus. Um pouco semelhante aqui, o que é o tempo? O tempo é um bem comum que todo ser humano tem. Todo ser humano tem as suas 24 horas do dia. Deus criou o tempo para facilitar a forma como vivemos. O tempo ele é dividido entre milênios, entre séculos, décadas, anos, horas, minutos, segundos, momentos. O tempo ele é dividido entre estações, outono, inverno, primavera, verão, entre passado e presente, e o futuro que se aproxima, que está incluído na vida de todos os moradores da Terra. Isso é uma das definições que eu tenho, não todas, mas uma das definições sobre o tempo. Quando você compreende sobre o tempo, vai abençoar a tua forma do tempo para te abençoar. Deus é eterno. Deus vive na eternidade, mas Deus está também presente no tempo. Tudo foi criado por Deus, glórias a Deus. Deus vive na glória eterna, nas dimensões celestiais, no céu eterno, como eu creio também de uma forma pessoal, o céu, o universo, tudo que existe está dentro de Deus. Glórias a Deus. Mas ele tem estabelecido, nas minhas palavras, no meu entendimento, o seu trono celestial, que é o controle central de tudo o que existe no céu eterno de glórias, para todo aquele que vai salvo através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O céu é eterno, mas Deus criou o tempo. O tempo ele é uma medida da eternidade. Ele é uma porção da eternidade que Deus tirou da eternidade e colocou no mundo material, no universo, para você viver. O tempo é uma porção, é uma medida da eternidade que Deus tirou essa medida da eternidade, chamou o nome dessa medida da eternidade de tempo e colocou no universo, no mundo material, que é onde nós vivemos, e isso se chama tempo. O tempo é uma medida, uma porção da eternidade, com um começo e um fim para cada vida na terra. Glórias a Deus. Então aqui, em Eclesiastes 3, capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É aqui que eu vou tirar as palavras para abençoar a sua vida. Glória a Deus. Aqui diz que para tudo tem uma estação. Glórias a Deus. Então, isso significa
que tudo na terra tem uma estação? Se é uma coisa que existe, ela tem uma estação. Tudo que é criado tem um tempo, uma estação para viver, com um início e um fim. Glórias a Deus. Então aqui diz que tudo tem uma estação. Então Deus está dizendo aqui que tudo tem um propósito. Glórias a Deus. Um propósito sobre aquilo que foi criado. Tudo que é criado, existe um propósito para toda coisa que é criada. Glórias a Deus. E toda coisa que é criada em um propósito no mundo material, ela vai viver uma estação com um início e um fim. Glórias a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Todo ser humano foi criado por um propósito e associado a ele sobre a razão de viver. Todo ser humano foi criado por um propósito e esse propósito é associado ao ser humano que foi criado, glórias a Deus, para que ele venha viver. Todo ser humano na Terra, ele nasce com a missão, propósito e vida que é associado sobre a sua forma de viver, sobre para ele viver. Glórias a Deus. Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, esse propósito, ele é criado para cumprir a razão de ser e viver daquilo que é criado. Seja um ser humano ou qualquer coisa que vem à existência, existe um propósito sobre aquilo que foi criado. Glórias a Deus. Glória a Deus. Portanto, de acordo com as minhas palavras aqui, com a base aqui, eu acredito que, portanto, com base no verso, Eclesiastes 3, verso 1, tudo o que existe nesse planeta, inclusive eu, você, que estão assistindo aqui o meu vídeo, foi trazido à existência com um propósito. Nós viemos à Terra através de um propósito, de uma missão de vida, e esse propósito tem uma estação associada a ele. Esse propósito, pelo todos nós nascemos, tem uma estação associada a ele, incluída no tempo. Glórias a Deus, ao qual nós devemos cumprir esse propósito. Você nasceu para cumprir uma missão de vida e um propósito de vida, sobre uma estação da vida, com um início e um fim, e essa estação, ela está incluída no tempo. E nesse tempo de vida que você vem a viver, que tem uma estação de vida, como eu falei, tudo na Terra é sobre estação, com início e um fim, glórias a Deus, você tem que cumprir perfeitamente o propósito sobre o qual que você veio a viver, seja em primeiro lugar na obra de Deus, em segundo lugar, alguma área de trabalho que você atua, glórias a Deus, família, sobre o mundo, adquirir as demandas que Deus colocou em você, sobre as capacidades gerais. Existem vários tipos de capacidade, eu falo isso nos meus vídeos, sobre as capacidades gerais que Deus inseriu, introduziu dentro de você, que você tem que trazer essa capacidade para abençoar o mundo, que faz parte do teu propósito de vida. Isso faz parte de uma estação. Então você vai viver o que é para você viver, sobre o que você nasceu para viver e ser, sobre um propósito de vida, uma missão de vida, através de uma estação que está incluída no teu tempo de vida. Então, todo ser humano que foi criado nesse planeta veio com um propósito de vida, com uma missão de vida, associada a um tempo, a uma estação de vida, onde você vai ter que ser fiel a esse propósito que você veio para viver, associado com um tempo de vida, para você abençoar o mundo, você e sua família, glórias a Deus, e esse propósito, você vai ter que cumprir ele, glórias a Deus, para ser, em primeiro lugar, abençoado, e em segundo lugar, bem-sucedido, abençoada, bem-sucedida, abençoado, bem-sucedido, glórias a Deus. Seja homem, seja mulher, você precisa cumprir o propósito sobre o qual você nasceu, que inclui um tempo de vida e uma estação de vida que está na sua vida, colocada em você, com o início e o fim da vida. Glórias a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1.
Então aqui diz que tudo tem uma estação associada sobre o que você nasceu, sobre tudo o que existe, e há um tempo do qual essa coisa deve cumprir o seu propósito. Isso está incluído sobre eu e sobre você. Nós devemos cumprir a nossa missão de vida, o nosso propósito de vida, glória a Deus, que inclui uma estação sobre um tempo de vida. Seja homem, seja mulher, glórias a Deus, tem que cumprir um propósito de vida. Glórias a Deus, sobre tudo também que existe, que veio a existência, que Deus permitiu que viesse a ser criado. Glórias a Deus. Portanto, aqui, o tempo foi criado para que o propósito fosse cumprido. O tempo também foi criado para que o propósito sobre alguma coisa, sobre você, fosse cumprido. Então você nasceu, eu e você, nós nascemos no tempo de vida para que o propósito, nossas vidas, viesse a ser cumprido. Glórias a Deus. De acordo com o querer, a vontade do nosso Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eclesiastes 3:1. Há um tempo, glórias a Deus, para todo o propósito debaixo do céu. Glórias a Deus. Há um tempo. Então isso significa que há um certo período determinado de tempo. Há um certo período determinado de tempo. Aqui está dizendo que há um tempo, não tempos, mas há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então há um certo tempo para o propósito, para o período ser determinado na minha e na tua vida. Glórias a Deus. Entender isso é muito poderoso. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, como eu falei. Glórias a Deus. Nós vamos viver um certo período determinado por Deus em nossas vidas na Terra, que significa que nós nascemos para fazer algo e há um tempo para cumprir isso. Glórias a Deus. Que é uma estação. Nós vivemos estações na vida. Glórias a Deus. Há tempo para cumprir aquilo que nós viemos fazer na Terra. Isso inclui estações na vida. Glórias a Deus. Então aqui está dizendo o quê? Que quando Deus lhe tirou, permitiu que você viesse à existência, glórias a Deus, né? Lhe tirou do ventre da sua mãe, permitiu que você viesse à existência e ele te colocou no tempo, como eu falei aqui do tempo, glórias a Deus. Deus deu a você, deu a mim, a nós, uma estação para nós vivemos aqui na Terra, glórias a Deus. Que significa que eu e você não podemos desperdiçar tempo. Existe um início e um fim aqui na Terra para nós. O céu é eterno, a glória é eterna para aquele que vai salvo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui na Terra existe um início e um fim da vida humana para nós. E nós não devemos perder tempo. Aquilo também quer dizer, no meu entendimento, que existe uma estação para todo ser humano viver, com um período determinado de vida para cada ser humano que nasce nessa terra, seja servo do Senhor ou não, e que você não pode perder tempo. Glórias a Deus. Significa que você não pode perder tempo. Você não pode desperdiçar tempo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Porque o tempo, ele não vai esperar por você. Enquanto você está parado, o tempo está correndo. Enquanto você está pausado, sem agir, glórias a Deus, sem haver nenhum movimento, o tempo está correndo. E pelo fato do tempo estar correndo, a tua estação de vida que você veio viver na Terra, ela também está em movimento. E quando a tua estação de vida está em movimento, glórias a Deus, você precisa acompanhar aquilo que você veio para fazer. Para que você venha tornar a sua vida eficaz na Terra, a única forma natural humana, fala aqui, sobre você agir, de você ter uma eficácia agindo na Terra para ser abençoado primeiramente com Jesus, para aquele que serve a Ele. Mas trago no sentido, quando você vier agir, porque nós também agimos. Você tem que acompanhar a estação da tua vida. Glórias a Deus. Não é sobre idade. Glórias a Deus. É sobre você agir, porque o tempo, ele não para. O tempo, ele percorre. E você tem que percorrer o tempo sobre aquilo que você vive. Você não pode desperdiçar o tempo. Porque o tempo está percorrendo, o tempo não para.
O tempo não vai esperar que você venha concluir o seu propósito. Você precisa concluir o seu propósito todos os dias da sua vida para que você venha ser abençoado, abençoada e bem-sucedida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bem-sucedidos? Em primeiro lugar, através do querer e da vontade de Deus, da forma como Deus trata e abençoa vocês na terra. Em segundo lugar, da forma como você age, que você venha agir através do propósito e da missão de vida, que Deus permitiu que você viesse à existência na terra. Então o tempo está percorrendo, o tempo não para. E você não pode parar, porque a tua estação de vida, ela tem um início e ela tem um fim. Glórias a Deus. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Também aqui diz que o tempo, ele não vai esperar que você venha a concluir o teu propósito. Como eu falei, o tempo vai continuar percorrendo. Glórias a Deus, glória a Deus. Se você não sabe o porquê nasceu, ora, louva, jejua, pergunta a Deus se você serve a Deus. Se você não serve a Deus, venha pedir perdão a Deus pelos seus pecados, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pedir a Deus uma confirmação, pedir uma palavra a Deus sobre o porquê você nasceu. Saber o porquê você nasceu é poderoso, é maravilhoso, é tudo na vida e facilita a forma como você vive. Glórias a Deus. Então há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se você não sabe o porquê você nasceu, eu quero te dizer, você precisa saber. Porque o tempo não para. O tempo continua se movendo e o tempo não vai esperar que você venha a concluir o seu propósito, glória a Deus, ou a não concluir. Porque tem pessoas que morrem e não concluem o seu propósito na terra. Glórias a Deus. Mas eu desejo que você venha a concluir, glórias a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, servindo a Ele, para você ter uma vida abençoada na terra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, bem-sucedida, glórias a Deus. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você descobre o seu propósito, ou alguém descobre, com 90 anos de idade, eu acredito, com base no verso aqui, que vai ser tarde. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vai ser tarde. Se você descobre o porquê você nasceu com 90 anos de idade, não vai ser bom para você. Porque você perdeu um grande tempo da sua vida. Você está praticamente indo de encontro ao último dia de tua vida na Terra. Depois que Noé entrou na arca, Deus limitou a vida do ser humano até 120 anos de idade. Quando Noé entrou e saiu, Deus limitou a vida do ser humano até 120 anos de idade. Ninguém vive acima de 120 anos. Até 120 anos foi determinado por Deus. Então você precisa entender que você precisa ver hoje o seu propósito no tempo, na estação de vida que você nasceu para viver. Vamos ler aqui também na Santa Palavra do Senhor, no livro de Eclesiastes, no mesmo livro, glórias a Deus. Agora no capítulo 12, verso 1, diz assim a Santa Palavra do Senhor: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, os maus dias, e chegue os anos quais venhas a dizer, não tenho prazer neles, contentamento. Esse verso aqui é muito rico, como toda a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos seus 66 livros, é bênção, é poder, é milagre do céu, é a santa Palavra de Deus, é o próprio Deus falando em Gênesis e Apocalipse. Mas sobre esse verso aqui, Eclesiastes 12:1, eu quero trazer uma interpretação com base no tema que eu estou trazendo para você sobre as estações da vida. Então aqui está, o que está dizendo aqui? Glória a Deus. Que você tem que descobrir por que você nasceu, glória a Deus, e descobrir o propósito de Deus na sua vida, ainda jovem, para que Deus venha usar você, a sua vida, você na juventude. Porque pode chegar um tempo na sua vida que naturalmente você pode estar cansado, cansada. É um exemplo, tá? Porque Deus também dá saúde. Quando a pessoa tem uma certa idade, Deus dá saúde. Deus é grande, Ele é poderoso, Deus é o Deus do impossível. Mas que você com 90, 88 anos, 90 anos ou mais, né? Vem estar cansado, que faz parte de uma forma natural, e vem dizendo, eu tenho prazer. Mas que você venha fazer a obra do Senhor, ainda jovem, e fazer também aquilo que é para se fazer no propósito de vida que você nasceu, na missão de vida, ainda jovem, glórias a Deus, que vai te fazer com que venha fazer de uma forma mais eficaz. Então aqui está dizendo que o tempo foi dado para você cumprir propósito. O tempo foi dado para você cumprir propósito. E o tempo foi manifestado, glórias a Deus, aqui,
para você operar em estações. O tempo foi dado a você, por Deus, para você cumprir propósito, e o tempo foi dado a você para você manifestar as suas ações e operar em estações da vida. Glórias a Deus. E quanto mais jovem você fizer, melhor para você. Glórias a Deus. Servindo a Deus, em primeiro lugar. Abençoando a tua vida em áreas de vida que você atua. Quanto mais jovem, melhor. Porque você vai estar com mais vigor. Glórias a Deus. Deus dá vigor a pessoas, independente da idade. Glórias a Deus. Abraão teve um filho quase 99 com a sua esposa Sara. Salmo 92 diz, glórias a Deus, no Salmo 92, que Deus dá saúde às pessoas que serão viçosas e florescentes para anunciar a palavra de Deus. Mas é bom fazer a obra. O tempo foi dado a nós para cumprirmos propósito de vida, missões de vida. O tempo foi manifestado a nós para cumprirmos as estações da vida sobre o que viemos viver e fazer na terra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O tempo é um período completo, de acordo com essa aqui, de duração que Deus colocou dentro de nós. Glórias a Deus, glória a Deus. Mas esse tempo, como eu falei no início do vídeo, ele se manifesta através de estações. Vou repetir, o tempo foi dado a nós para nós vivemos na terra sobre o propósito da missão de vida que viemos a ser, viver e realizar de uma forma eficaz. Mas o tempo também foi nos dado para vivermos, que está incluído no tempo, as estações da vida. Glórias a Deus. Como eu falei, como o tempo era dividido, eu dei um exemplo no começo do vídeo, ele dividindo em estações. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Estações requer mudanças. Outono, inverno, verão, primavera. Os países que atendem essas 4 estações, os seus moradores, eles virão a se vestir praticamente um pouco mais adequado com as estações. Se o tempo está frio, você se veste de acordo com o frio. Se está calor, você se veste de acordo com o calor do verão, com o frio do inverno. Isso é tempo, e o tempo está incluído nas estações. Glórias a Deus, porque os anos também têm as suas estações, e as estações estão incluídas no tempo da vida. Glórias a Deus. O tempo se manifesta em estações. Glórias a Deus. Há um tempo para tudo debaixo da terra. Glória a Deus. Então, as estações do ano, ela é medida por 4 estações, como eu falei aqui. Mas tudo isso, glórias a Deus, que está incluído no ano, e as estações, glórias a Deus, elas mudam a forma como você se comporta. No sentido da forma que você se projeta, como você se veste, como você se cuida, porque as estações do ano são 4. Outono, inverno, primavera, verão. E isso está incluído no tempo. Glórias a Deus. Então também, durante o ano, vivemos de acordo com as estações. Glórias a Deus. Então significa que todos nós nascemos no tempo e temos que aproveitar as estações, os tempos que nascemos para viver. Você precisa aproveitar o porquê você nasceu. Glórias a Deus. Ser fiel é isso, como eu falei. Até o final da sua vida, isso traz sucesso. Glórias a Deus. Servir a Deus em primeiro lugar e ser fiel a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, ser fiel e viver o que você nasceu para viver e para exercer sobre um propósito e uma missão de vida que Deus colocou dentro de você antes de você vir a existir. As estações da vida é sobre o tempo e o tempo é sobre as estações. Então, quando chega as estações do ano, você se veste de acordo com as estações do ano que está incluído no tempo. Glórias a Deus. Você se ajusta sobre aquilo que é para você viver. Glórias a Deus. Então aqui o tempo, ele se manifesta em estações. E cada estação da vida você tem que cumprir. Cumpra o que é para você viver. Glórias a Deus. Cumpra aquilo que é para você viver, exercer e fazer. Glórias a Deus. Eu amo o final do ano. O final do ano é maravilhoso. Glórias a Deus. O final do ano é o próprio tempo atravessando ele próprio, glórias a Deus, para viver um novo futuro. Vou repetir. O final do ano, a virada de ano, é o próprio tempo atravessando ele próprio para viver uma nova estação, uma nova vida. É o tempo atravessando o tempo para o novo vir acontecer.
Quando alguém diz, tal coisa eu fiz no tempo passado ou no ano passado, é porque passou? E hoje você está vivendo um novo ano. Quando o novo ano chega, glória a Deus, é porque algo velho passou, algo velho está em algum lugar. Glórias a Deus. E você vai vivenciar um tempo novo? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, o final do ano é maravilhoso. Quando você chega no primeiro dia do ano, você está vivendo um tempo novo na tua vida. Glórias a Deus. E qualquer pergunta que venha fazer a você sobre algo que você fez no dia antes ou nos meses passados, você vai dizer, foi no ano passado? Foi no outro ano passado. É o tempo atravessando o próprio tempo para chegar em um novo momento e um novo tempo de vida. Glórias a Deus. Isto é o ano novo. Eu amo o dia do ano novo. Eu amo a época do ano novo. Glórias a Deus. Porque quando tem algo novo que está chegando, existe algo antigo que esteve em algum lugar da tua história, no tempo passado, numa estação passada, e você não pode mais voltar atrás nem vivenciar aquilo. Você pode até lembrar do passado, mas apenas coisas boas, mas não visitar, viver no passado. Você visita o passado sobre coisas boas, sobre aprendizados de vida. Mas você não pode voltar ao passado para viver o passado. Você tem que olhar para o futuro que Deus te prometeu, que Deus já abençoou para te abençoar se você serve a Ele. Porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Porque Ele é o Deus do impossível, Ele é fiel à sua palavra. Glória a Deus. O tempo é manifestado nas estações. E cada estação da vida você vai, glórias a Deus, viver períodos diferentes sobre uma nova estação que está chegando na sua vida, que está incluída no tempo. Glórias a Deus. Você vai ver, glórias a Deus, períodos específicos sobre o propósito da tua vida, que está incluído no tempo em sua vida. Há o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Como Deus mede o tempo para a tua vida? Trazendo aqui sobre esse verso, como Deus mede o tempo para a tua vida em termos de propósito. Glória a Deus. Deus não mede a sua vida pela sua idade. Como eu falei, Deus mede a vida sobre o que é para você viver. Glórias a Deus. Deus não mede a vida pela tua cronologia, pela tua idade, mas sobre o que Ele tem para você viver na terra. Glória a Deus. Deus não se importa com a tua idade. Aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não existe nenhum verso que Deus está se importando com a tua idade. Glória a Deus. Deus nunca pergunta quantos anos que você tem. Apesar que Ele conhece qual é a tua idade. Ele conhece o teu princípio, o teu fim. Glória a Deus. Deus mede a sua vida sob o querer e a vontade dele para a tua vida, não pela tua idade, glórias a Deus. Mas como nós medimos a vida no tempo? Eu quero dar aqui um pouquinho desses elementos. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, mas eu quero trazer um pouquinho dos elementos aqui. Medimos a vida em termos de tempo. A vida é vivida no tempo. A vida é abençoada no tempo. A vida é cronometrada no tempo. O tempo ele é um cronômetro. O tempo ele está sempre em movimento. E você precisa se movimentar com o tempo. A vida também é qualificada no tempo. Quando você se qualifica no tempo, você está apto para viver uma nova estação na vida. Glórias a Deus. O tempo, ele é, glórias a Deus, o termo da tua vida, um dos termos da tua vida, sobre o qual você nunca vai desperdiçar e você vai precisar viver se você quiser ser bem-sucedido na vida. Glórias a Deus. O tempo também é o começo e o fim da tua vida. Glórias a Deus. O tempo faz parte do início e do final da tua vida. Glórias a Deus. Você é um ser humano que está cronometrado. Existe um cronômetro dentro de você com o início e o fim da tua vida que está incluído no tempo, onde também você vai vivenciar as estações da vida. Enquanto você está parado, o tempo corre, mas se você se movimenta junto com o tempo, isso vai ser bom, porque vai te abençoar para você cumprir o seu propósito e a sua missão de vida, que está incluído no tempo de vida sobre o qual você veio para viver aqui na Terra. A vida não é medida pela duração, mas pela doação. A vida ela não é medida pela duração de vida, mas pela doação da vida.
a forma como você se doa, como você vive, sobre a tua estação de vida, no tempo de vida, no teu propósito, na tua missão de vida. A vida não é sobre duração, é sobre doação. Glórias a Deus. Existem pessoas mais velhas que são ineficazes vivendo, como existem pessoas mais novas que estão atuando em total eficácia. Glórias a Deus. Então não é a idade, glórias a Deus, que torna alguém eficaz, mas sim a forma como a pessoa vive. Você pode ser velho e não eficaz, como pode ser novo e eficaz, como você também pode ser velho e ser eficaz e novo não eficaz. Não é a forma, glórias a Deus, como você vive, é a sua eficácia sobre a forma que você está vivendo. Tem pessoas vivendo de uma forma errada e estão ineficazes. Existem pessoas vivendo de uma forma certa, com eficácia, e elas se tornam eficazes. Glórias a Deus. Então a vida, ela é medida, glórias a Deus, pela forma que você tem sobre a eficácia da sua vida. Ela é medida, glórias a Deus, pela duração como você vive, mas como você se doa, como você está vivendo. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Há um tempo, glórias a Deus, glórias a Deus. É a forma como você vive nesse tempo, glórias a Deus. Então aqui, não é enquanto você vive, como alguém vive, mas é o que você faz enquanto está vivo. O que importa é o que você faz de bom enquanto você está vivendo, porque é um propósito de Deus debaixo do céu. E há um tempo determinado de um propósito de Deus, há um tempo determinado de um propósito de Deus abaixo do céu. Há um tempo determinado para tudo. Glórias a Deus. Então alguém que vive em eficácia e vive servindo a Deus em primeiro lugar, essa pessoa tem uma vida abençoada em primeiro lugar, em segundo lugar, bem-sucedida, mas não importa a idade. Você pode ser velho e eficaz, e novo e não eficaz. Pode ser velho e não eficaz, e o novo não eficaz. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não é a forma como você dura vivendo, é a forma como você se doa sobre aquilo que você veio para viver. Glórias a Deus. E viver aquilo que Deus quer que você viva é tudo na vida. Glórias a Deus. Se você serve a Deus e viu o que Deus quer que você faça, seja na obra dele, qualquer área de vida, eu estou te falando, você vai ser abençoado e bem-sucedido. A vida não deve ser medida por quanto tempo você vive, mas como efetivamente você vive. A vida não deve ser medida por quanto tempo você vive, mas como efetivamente você vive, glórias a Deus. Viver de uma forma, glórias a Deus, efetiva, eficaz, servindo a Deus, poderosa, maravilhosa, fazendo querer a vontade de Deus, abençoa a tua vida. E se você aplica uma vida efetiva sobre o propósito de Deus, sobre o propósito da tua vida, tua missão de vida, a missão que Deus permitiu que você viesse essa existência para você viver, você vem de uma forma efetiva, eficaz, maravilhosa, poderosa, abençoa e faz com que você venha viver uma vida abençoada e bem-sucedida. Glórias a Deus. A sua vida não é medida por quanto tempo você vive, mas como efetivamente você vai viver. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esse verso bíblico é muito importante, Eclesiastes, para a vida. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, e nesse propósito você vai ter que ser fiel a ele todos os dias da tua vida. Glórias a Deus. É por isso que pessoas precisam capturar o seu propósito, precisam entender o porquê elas nasceram, para que ela possa maximizar as temporadas, as estações, todos os dias da tua vida, e ela trazer isso para cumprir na sua vida, glórias a Deus. Cumprir bem no seu tempo, na sua vida, aqui na terra, glórias a Deus. Maximizar sobre o que é para você viver é poderoso, é importante, glórias a Deus. Quando a pessoa não conhece porque ela veio a existência, é ruim, porque traz dúvidas, traz desvios de pensamento e desnorteia o indivíduo. Mas quando alguém entende o porquê viveu, né? Porque está vivo, glórias a Deus, qual o propósito da sua vida, qual a sua missão de vida e o que Deus tem com ela na terra, aqueles que servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glórias a Deus, servam ao nosso Deus, vai abençoar, vai facilitar, traz
direcionamento, orientação, vai saber qual o caminho que deve a seguir. Isso é tudo na vida. Glórias a Deus, porque vai viver de uma forma eficaz, poderosa e maravilhosa a sua vida. Glórias a Deus. Deus é grande, é poderoso, e aquele que não conhece o porquê nasceu, ele precisa captar isso, ele precisa conhecer e saber o porquê ele veio à existência. Glória a Deus, que isso é tudo na vida. Você entendeu por que você nasceu, o que você deve fazer na terra é poderoso e é maravilhoso na vida. Como alguém que não sabe e precisa saber o que ela precisa fazer para trazer à sua sã consciência o porquê ela nasceu e o que ela deve fazer na terra. O que ela saber o porquê você nasceu, qual o seu propósito de vida, qual a missão de vida e o que Deus tem contigo na terra. Em primeiro lugar, dobra o joelho, pede perdão a Deus pelos seus pecados, aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, único e suficiente. Deus trata todos os seres humanos na Terra, hoje tem 8 bilhões, mas desde Adão, praticamente 6 mil anos que a Terra existe, Deus tratou todos os seus servos, todos os seres humanos, de uma forma única, exclusiva e singular. Você é um ser humano único e Deus trata dessa forma. Cada servo do Senhor tem uma intimidade exclusiva, singular e única com Deus. E assim, querendo Deus, de acordo com a vontade dele, do querer dele, ele pode te revelar o que ele tem contigo. Glórias a Deus. E vai trazer a você uma consciência de claridade, de paz, de tranquilidade sobre o que é para você fazer na vida, tanto na obra do Senhor, como em segmentos da vida na terra, trabalho, família. Isso vai te abençoar profundamente, poderosamente, maravilhosamente e vai facilitar de uma forma poderosa, maravilhosa, a forma como você vive. E entender com a sua missão de vida, o seu propósito de vida, é importante na vida. É tudo na vida. Glórias a Deus. Em primeiro lugar, servindo a Deus e fazendo a sua vontade e fazendo o querer e a vontade de Deus sempre na sua vida e vivendo uma vida em obediência a Deus. E entendendo, como tem aqui no verso de Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus tem um tempo para tudo embaixo dos céus, na terra. Ele só vai cumprir tudo no tempo dele, sobre aquilo que ele te prometeu, ou que ele vem ainda te prometer. Porque Deus é um Deus de promessa e um Deus que cumpre promessas. Glórias a Deus. Aqui na Santa Palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim a Santa Palavra do Senhor. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Quem está perdido? Aquele que não serve. Jesus veio para te salvar. Ele deu a vida por você, por mim, pela humanidade na cruz do Calvário, para a salvação de nossas almas. Para a honra e glória a Deus, eu já estou salvo, glórias a Deus. E quero que você também venha ser salvo, você e a sua família. Aceite o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deus te ama, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Amém? Glórias a Deus.